Estou posicionado aí. Vou dar um briefing só de 5, 10 minutos para mim, né? Só para não começar assim. Vamos começar? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتدى بسنته إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Queridos irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em nome pessoal, em nome da minha equipe aqui, damos as boas-vindas a todos com ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Sejam bem-vindos e rogamos e pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que aquele Allah que nos reuniu nessa uma hora de tempo, inshallah, que Allah Ta'ala nos reúna também debaixo do seu trono no Jannatul Firdaus, Amin, Ya Rabbal Alamin. E desculpas pelo atraso, houve alguns problemas técnicos, mas cá estamos nós, inshallah. O objetivo é de haver uma pequena interação entre nós e tentarmos, no máximo, na medida do possível, partilhar esta amanat e esta pertença que Allah subhanahu wa ta'ala colocou sobre os nossos ombros. Portanto, sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que sacrificaram o seu domingo, acordaram um pouco mais cedo para estarem aqui conosco virtualmente, Allah subhanahu wa ta'ala irá recompensar, inshallah ta'ala. Antes que a gente comece com o nosso prometido, que são as questões, eu queria deixar alguma exortação quanto ao sagrado mês de Ramadã. Prezados irmãos e irmãs, eu já havia explicado nas minhas conversas, Alama Ibn Jawzi foi um grande alim, um grande sábio. Ele diz que se os residentes do cemitério, se os mortos, nós tivéssemos que lançar algo para eles e perguntá-los qual é o desejo deles, qual é o vosso maior desejo, então ele menciona que o maior desejo deles seria presenciar o sagrado mês de Ramadã. Subhanallah. Olhem para isso. E Allah deixa-me viver um dia do Ramadã e será suficiente para mim. Allah Ta'ala nos agraciou com a presença desse grande hóspede, que wallahi já passou praticamente uma semana, não é? É por isso mesmo que temos que aproveitar essas 3 semanas que restam para o fim do mês de Ramadã. E a minha exortação hoje vai para algo muito importante. O profeta sallallahu alaihi wasallam, certo dia, o nosso profeta, o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam, estava no masjid, estava na mesquita. Então nós na mesquita temos o púlpito, não é? O mimbar, onde o imam normalmente sobe para dar o seu khutbah, o sermão. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando ia subindo, aí são vários degraus. No primeiro degrau ele falou Amin. No segundo falou Amin. E no terceiro falou Amin. Amin, normalmente você fala quando uma prece ou contra-prece é feita. Você fala Amin, que assim seja. Quando ele desceu, os companheiros disseram: Ya Rasulallah, sami'na minka al-yawma shay ma kunna nasma'uhu. Oh Habib, o nosso querido, hoje escutamos algo que normalmente a gente não escutava no púlpito. Você, quando subiu o primeiro degrau, falou Amin. No segundo falou Amin. E assim também no terceiro.
Então o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu da seguinte forma, que olha, eu quando ia subindo, apareceu o anjo Gabriel. Agora, quem é anjo Gabriel? Anjo Jibril alayhi salam é aquele que trazia revelação. É o maior dos anjos. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. É aquele que trazia Coran para o profeta sallallahu alaihi wasallam. O maior dos anjos, não é? E já agora ele ficou o melhor porque o Coran tocou a ele. Então tudo que o Coran toca, essa coisa transforma-se na melhor coisa. Jibril alayhi salam trouxe o Coran, ficou a melhor criatura. Sobre o profeta sallallahu alaihi wasallam, o Coran foi revelado, ficou o melhor Nabi. Cidade de Makkatul Mukarramah, sobre onde o Coran começou a ser revelado, é o melhor pedaço na terra. Ghari Hira, subhanallah, não é? A língua árabe no qual o Coran foi revelado é a melhor das línguas. O mês em que o Corão foi revelado é o melhor mês, o Ramadã. A noite na qual o Corão começou a ser revelado, Laylatul Qadr, a melhor noite. Portanto, tudo que o Corão toca, fica o melhor. Imagina você, meu irmão, você, minha irmã, se tua língua, teu coração estiver conectado com o Corão, a tua língua, o teu coração será a melhor pessoa na face da terra. Subhanallah. Então, Jibril alayhi salam disse ao anjo Gabriel que o Muhammad, ele fez 3 contrapreces. Quando o profeta pisou num primeiro degrau, subiu, então Jibril alayhi salam disse, Ba'uda, man adraka Ramadana falam yughfar lak, que tem a ver com a minha exortação aqui hoje. Que seja arruinado aquela pessoa que encontrou o mês de Ramadã, viveu o Ramadã, estava vivo no mês de Ramadã, presenciou o Ramadã. Ramadã veio e Ramadã terminou e ele não conseguiu obter o perdão da parte de Allah, não conseguiu deitar 1, 2 lágrimas, não fez pazes com seu Criador, que essa pessoa seja arruinada. O profeta sallallahu alaihi wasallam, que era rahma, que era misericórdia para toda a humanidade, falou amém. Irmão e irmã, qual será a nossa dúvida na aceitação desta contraprece? Quem está fazendo é o maior dos anjos. Quem está falando amém é o melhor dos profetas. Há alguma dúvida na aceitação? E às vezes quando acontecem coisas na nossa vida, a gente culpa, não há dúvida, existe inveja, existe feitiço e por aí em diante. Mas a gente esquece que talvez eu passei um Ramadã, passei despercebido, não importava com os pecados, não importava em jejuar, não importava com o solá, não importava com o meu cabelo, não importava com o verniz. Passei, pronto, é Ramadã, mas nada, não dei aquela devida importância e eu entrei nesta contraprece do anjo Gabriel e a minha vida foi destruída. Subhanallah, tenhamos muito cuidado para que a gente não entre nessa contraprece do anjo Gabriel. E a pergunta talvez poderia surgir, a gente tem que ser assim só no Ramadã? Não, nós temos que ser muçulmanos todo o ano. Mas eu pessoalmente não sou da opinião daqueles que falam que aqueles são muçulmanos de Ramadã. Eu não sou apologista e a favor desta expressão. Subhanallah, porque a pessoa está a respeitar esse bem, já é bom, alhamdulillah. Quantos também mudaram no Ramadã? Quantos começaram a fazer o salat no Ramadã? Quantas irmãs começaram a pôr o hijab no Ramadã? Portanto, se alguém mudou nesse mês, está a tentar chegar perto a Allah, então, wallahi, ninguém de nós tem a autoridade de lançar o dedo contra ele. Quem sabe vai ser o pontapé de saída. Subhanallah. E não só ele respeitando esse mês, que é muito sagrado e amado por Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pode dar jannat a ele. Subhanallah. Não é por acaso que o profeta sallallahu alaihi wasallam, aquele incidente que vem que havia dois homens que abraçaram o Islã no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Abraçaram o Islã e um deles participou numa batalha, numa expedição e foi morto, mártir. A gente sabe o mártir, o grau que ele tem perante Allah Ta'ala. Outro não foi morto na batalha e faleceu 1 ano depois. Ok? Um hadith autêntico este.
Então o sahabi Talha bin Ubaidillah, se a memória não me foge, ele viu em sonho que aquele que abraçou, aquele que morreu mais tarde na cama, ok? Entrou primeiro no Jannat, no paraíso. Ele ficou curioso, mas como? Aquele foi morto no caminho de Allah e aquele morreu uma morte normal. Como é que aquele entrou primeiro no paraíso? Subhanallah, ele pronto estava meio surpreso. Ele foi ter com o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam e disse: Ya Rasulallah, eu tive este sonho. Explicou. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam sabe o que falou? Aina Ramadanuhu ba'da Ramadanihi, que tem a ver com o meu tema. Sim, aquele que viveu um ano depois alcançou o mês de Ramadã, enquanto que aquele morreu antes do Ramadã. Como você vai comparar aquele que teve mais Ramadãs na vida do que aquele que teve menos Ramadãs? Allahu Akbar. Sobretudo aquele que já tem seus 40, 50, 60 anos, e Allah Ta'ala dá essa chance de todos os anos ele encontrar esse mês de Ramadã. Wallahi, seria o privado, mas o privado, aquele que nem nesse mês consegue cumprir as ordens de Allah. Esse realmente é algo da gente chorar e ter pena desta pessoa. Portanto, continuando, ultimando o hadith, quando o profeta alayhi salam soube no segundo degrau, Jibril disse: "Oh Muhammad, ba'uda, seja arruinado aquele que encontrou os pais na velhice, mãe ou pai, e ele não os serviu, não tomou conta deles adquirindo Jannah, esse também seja arruinado." Isso fica para uma outra ocasião, não é? Senão o tempo aqui vai fugir. Portanto, quem tem paz, o profeta ﷺ diz que você tendo pais vivos é motivo da sua entrada no Jannah. Em que sentido? Servindo a eles. Pai ou mãe. E quem por acaso teve e não conseguiu servir aos pais, respeitando eles, tomando conta deles, essa pessoa desperdiçou o Jannah aqui no mundo. E a terceira pessoa é aquele quando ouve o teu nome. Isso é Jibril falando para o profeta Muhammad. Falem aí em casa, aí no sofá, aí na cama, você, meu irmão, sallallahu alaihi wasallam. Ele não mandou salat ala nabi, não fez durud para o profeta sallallahu alaihi wasallam, que esta pessoa também seja destruída. Eu falei amém. Portanto, o que toca aqui, prezados irmãos e irmãs, ao nosso tema, que é o Ramadã, a primeira parte, a importância do maghfirah. Eu já agora vou passar para as perguntas, inshallah, que é o nosso objetivo dessa interação. Mas antes eu queria aqui também enfatizar o pedido do maghfirah, não é? Tentar pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Faça tauba. Se Allah ta'ala concedeu você esse Ramadã, faça pazes com Allah. E tauba o que é? O que é tauba? Todos nós a gente faz no mês de Ramadã, eu faço tauba, me arrependo. O que é tauba? A palavra tauba, o que significa? A palavra taba yatubu taubatan significa regressar, voltar, não é? Então, se a gente for estudar um pouco o hadith, a pessoa fez tauba, a pessoa se cometeu um pecado, correto? A zanga e a ira de Allah está na direção desta pessoa, não é? Quando a pessoa faz o tauba, então Allah arrefece a sua zanga e aquela zanga regressa e volta e não atinge esta pessoa. Esse é o significado linguístico da palavra tauba. Então eu arrependi-me e voltei a Allah subhanahu wa ta'ala. Então temos istighfar e temos tauba. Istighfar é você pedir perdão, astaghfirullah. Pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala do pecado que você fez. Ya Allah, eu bebi. Ya Allah, eu cometi adultério. Ya Allah, eu não tapei o meu cabelo. Eu falei mal de alguém. Eu fiz aquilo. Eu envolvi-me em juros. Pedir perdão, ok? E tauba é abandonar aquele pecado e voltar a Allah. Então você está com tasbih, astaghfirullah, 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 não é? Então você está pedindo perdão a Allah Ta'ala. E tauba, o que significa? É você se arrepender e abandonar aquele pecado. Agora, eu não queria falar aqui o bayan sobre tauba, vai levar muito tempo, a várias passagens, mas eu e você, Allah nos perdoa, nós às vezes no Ramadã, a gente não faz tauba, a gente não abandona o pecado, a gente faz um pause, a gente pausa. Então muitos aqui pausamos. O que é que a gente pausou? Pusemos um stop. No remote control nós temos o pause, não é? Então nós pausamos o nosso Netflix, não é?
Netflix, agora passou para Qasidas, para o Coran, as nossas músicas, o nosso álcool, as nossas festas, o nosso hijab. Então a gente pôs um pause. Então assim que acabar o Ramadã, a gente vai voltar a essas nossas ações. Allah me perdoe a mim e a todos nós, não fizemos tauba. Aí a gente está a brincar com Allah subhanahu wa ta'ala. O tauba que será aceito por Allah, qual é? Deve haver algumas condições. Imam Nawawi, rahimahullah, no Riyad al-Salihin, livro muito famoso, muito estudam esse livro, ele escreve algumas condições do tauba, do arrependimento. Uma delas qual é? A primeira. Ele diz, a primeira qual é? An yuqli'a anil ma'siyah. A pessoa abandonar o pecado. Um pecado que a pessoa esteja a fazer, de imediato abandonar. Essa é a primeira condição. Segunda condição, an yandima ala fi'liha. Ter vergonha e remorso por ter praticado. E ela, onde que eu estava naquele dia? Ela, por que eu passei a minha vida? Por que eu fui para a discoteca naquele dia? Ela, como é que eu falei com aquele irmão naquele dia? Ter remorso, estão a ver? Algo por dentro, estar a incomodar assim. A segunda condição. A terceira condição do arrependimento qual é? Ter firme intenção de nunca mais voltar a praticar aquele pecado. Agora, todos nós, será que após o Ramadã eu não estou com intenções de voltar a fazer aquilo? Independentemente do pecado, você sabe qual é o pecado, né? Você sabe qual é o pecado que está envolvido? Eu sei os meus pecados, ninguém de nós é puro, mas sei Allah, eu não vou voltar mais a praticar aquilo. Se você tem uma relação ilícita, se tens um amante lá fora, tens um namorado que não é halal, não é? Então hoje mesmo ia pagar o número e dizer que não há mais nada entre nós. Só haverá entre nós se for nikah. Aí que o tauba será aceito. Agora, se você, aquela conversa com a dama, aquela conversa com o damo, você no WhatsApp, esse nosso WhatsApp também é terrível, sabe? Pôs um arquivar. Você arquivou a conversa. Quer dizer que após o Ramadã, você vai dizer o quê? Você vai recuperar. Vai ver o número, vai recuperar. Isso não é tauba. Portanto, é apagar por completo, fazer o delete. Então, meu irmão, veja, do fundo do coração, inshallah, se você tiver essas três condições, o tauba será aceita. E se for algo que tem a ver com o ser humano, se por exemplo, você levou o valor de alguém, roubou algo de alguém, então juntamente com essas três condições, é você devolver o que você levou. Isso também é condição. Porque há coisas que têm a ver com Allah, é pecado. É você ter o Allah, você chora perante Allah e se arrepende. Mas algo tem a ver com alguém. Você ofendeu alguém, machucou alguém, feriu alguém, roubou algo de alguém. Até que aquela pessoa não te perdoar, Allah não irá perdoar assim. Portanto, wallahi, nós temos essa oportunidade de a gente fazer tauba. E sabem, meus irmãos, minhas irmãs, a coisa que ela ama muito é tauba. E isso que deixa a beleza do Islã. Sabem, Allah Ta'ala vem no hadith em que o profeta alayhi salam fala que se o servo comete 100 pecados ao dia e após cada pecado ele fala Rabbi ghfirli, Allah é seu fraco, escorreguei, caí, me perdoe, Allah irá perdoar. Allahu Akbar. Não há pecado que Allah não perdoa fora do shirk. Inna Allah la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Fora do shirk, Allah perdoa tudo. Portanto, você, meu irmão, você, minha irmã, às vezes você pensa que eu andei a vestir roupa, andei seminua, andei na discoteca, já envolvi com vários homens, nunca usei hijab. Minha vida, será que esse Ramadã Allah vai me perdoar? Independentemente do que você tiver feito. Quando você fala uma vez, e Allah, eu estou aqui, não tem nenhuma ação para te apresentar. Sabe o que Allah Ta'ala diz? Allah diz, olha meu servo, eu vou perdoar tudo. Como vem no hadith, Ya ibadi, law ataitani. Se você chegar até mim, com pecados equivalentes ao tamanho do céu e da terra,
Então, ó meu servo, e eu irei te perdoar tudo, o Alá o bale, e não irei importar. Esse hadith significa o quê? Alguém tem pecado camada após camada até os seus, sonham pecados. E uma vez dizer, Allah, eu me arrependo de tudo. Atenção, for sincero, Allah perdoa tudo. Subhanallah, ouçam isso. Allah perdoa tudo e Allah não importa. Sabe o que Allah não importa? Hoje, quando a gente perdoa alguém, a gente fala, tem sorte, hein? Tem sorte que eu te perdoei. Tem sorte, não vou falar para mamãe. Tem sorte, não vou falar para papá. E o Lucky tem sorte. Allah isso não fala. Tu está a perdoar, tu tens sorte. Não, Allah diz, eu perdoo e não me importo. Allah limpa tudo quando você faz tauba sincero. Allah Ta'ala diz no Coran, Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha. E aquele que fizer tauba e praticar boas ações, faulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat. Escute você, meu irmão, escute você, minha irmã. Allah diz que eu vou transformar o pecado em boas ações. Allahu Akbar. Isso é... e não há palavras para descrever. Imagina que as tuas más ações, Allah Ta'ala transforma em boas ações. Allahu Akbar. Isso é tauba. Esse Allah está à espera de você levantar as mãos e chorar perante Allah. Portanto, não olhe o seu passado, não olhe o seu pecado. Inshallah, daqui para frente, pensa positivamente e aproveite, deita algumas lágrimas agora, que tudo estará resolvido com seu Allah, porque Allah é Ghafur, Allah é Ghaffar, Allah gosta de perdoar. Eu vou parar por aqui. Eu só dei um cheirinho sobre Tauba, porque é um tema muito longo. Quem sabe ao longo do Ramadã irei mencionar, inshallah ta'ala, acerca do Tauba. É um tema que eu iria precisar no mínimo 1-2 horas de tempo. Mas fica aqui a dica, inshallah. Vamos aproveitar. Peça perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, não olha para os seus pecados. Perante Allah ta'ala, não é que aquele é muito pecador. Allah ta'ala perdoa todos. Allah não é como nós, ser humano, que nós olhamos para a pessoa e depois a gente vê quem é a pessoa. Allah Ta'ala olha para o seu coração. Se você for sincero, vai ser tudo limpo. 0, 0. Você vai começar uma nova vida quando você faz o tauba. E sabe, Allah fica tão contente quando você faz tauba, que nem aquela pessoa que perdeu o seu bem, o seu animal. Você estava de viagem, tinha passaporte, tinha documentos, tinha seus bens, roubaram um carro. Você estava desesperado e passando algum tempo, você encontra um carro com todos os teus bens. A tua alegria ao encontrar o carro, Allah fica mais contente quando você fala, oh meu Allah, eu estou de volta para ti, Allah. Fiquei longe da mesquita 11 meses, fiquei longe do hijab 11 meses, mas eu estou aqui, meu querido Allah. Aceita a tua serva de volta. Wallahi, Allah irá aceitar, Allah irá perdoar. Portanto, bom Ramadã para todos, muito tauba. Vamos fazer tauba agora na primeira dezena do Ramadã e desfrutar com amor, da parte de Allah Ta'ala, e desfrutar com o coração limpo os últimos dias que restam desse sagrado mês de Ramadã. Amin ya Rabbal Alamin. Eu disse que precisava de 1-2 horas de tempo, mas vamos deixar para uma outra ocasião. Ok. Iremos agora dar início à sessão das respostas, não é? Perguntas e respostas. A nossa equipa técnica aqui, eles prepararam as perguntas. Os irmãos iam enviando desde ontem, são muitas perguntas, então filtramos algumas perguntas e iremos responder para o benefício de todos, inshallah, que tem a ver mais com o sagrado mês de Ramadã. Que Allah subhanahu wa ta'ala coloca a resposta correta no meu coração, que seja de acordo com Sunnah, que a gente responda na base do Coran e Hadith, e que seja realmente algo que seja do agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Caso alguma resposta seja errada da minha parte, Allah e o seu mensageiro estão livres e a culpa é minha, e não devemos atribuir a Allah e nem ao seu mensageiro. Ok. A primeira pergunta nós temos aqui, podemos começar, Ismail? Ok. Após o Salat, para quem não sabe recitar o Coran, é mau escutar a recitação do mesmo ou ler alguns livros que falam sobre o Islã? Ora bem, não há problema nenhum. Para quem não sabe recitar o Coran, a pessoa pode escutar o Sagrado Coran
ou ler qualquer livro que fala acerca do Islã. Você pode pegar teu tasbih, subhanallah, subhanallah, 100 vezes, alhamdulillah, 100 vezes, escutar o Corão, não há problema nenhum. Como recitar o Corão é ibadah, é adoração, escutar também. Liga no YouTube, alguma coisa assim, escuta o Corão, mas não fique por aí. Tente também um dia você recitar e aprender a ler o seu próprio Corão. Gostaria de saber se uma pessoa que está de jejum pode degolar galinha. Lógico, o estado de jejum não proíbe de você abater algum animal, não há problema nenhum. É permitido alguém fazer Salat Tarawih sozinho, ou seja, fora do saf. Salat Tarawih é Sunnat Mu'akkada. Não é obrigatório, até você pode fazer Salat Tarawih em casa, não há problema nenhum. Se a gente faz para fazer no masjid, você vai estar com o Jamaat, vai ter recompensa em congregação, não é? E agora ele perguntou fora do saf. Então, se todo mundo está a fazer junto, tu fazer sozinho não é ideal. Yadullahi ma'al jama'a, a ajuda de Allah Ta'ala está com um grupo, portanto é aconselhável que você se junte à fila e faça com o Jamaat. Se for a fazer em casa, aí você poderá fazer sozinho, não há problema nenhum, mas é bom sempre fazer no masjid. Pode-se engolir saliva estando de jejum, não há problema nenhum. Pode engolir com a saliva, não há problema nenhum. Ok, temos outra pergunta aqui, a irmã Alia, pronto, ela pôs o seu nome aqui, é por isso que eu estou a ler de acordo com o nome. Outras perguntas não vinham com o nome, a não ser que nosso Ismael excluiu o nome, né? Ele cortou o nome, tá bem, não pensem mal do nosso irmão, o responsável técnico aqui do nosso canal, pronto, ele encurtou para facilitar. Ela diz que o meu esposo fez dívidas usando o meu nome, roubou meu dinheiro e me deixou com muitas dificuldades. Tentei conversar com ele, porém ele não aceita conversar, me ameaça e foge. Eu pretendo acionar a justiça. Sendo ele muçulmano, eu posso fazer isso ainda no Ramadã ou devo esperar esse período? Pois tenho medo de fazer transgressão no mês sagrado. Subhanallah. Boa pergunta, irmã. E olha, isso mostra o nível do nosso imã. Parabenizar a todos vocês, mashallah. O facto de a gente pensar desta maneira já mostra aquela luz que todos nós temos dentro de nós, que é o nosso imã. É assim, uma coisa no Islã não tem nada a ver com a outra. O marido foi injusto, não é? Para com a esposa, e se ele levou o dinheiro dela, endividou em nome dela, ela pode sim acionar todos os mecanismos da justiça, por mais que seja no mês de Ramadã. O facto de ser um mês de jejum, um mês sagrado, isso não quer dizer que você pode ficar lesado e ser injustiçado. Se você tem razão e você tem motivos para tal, então você poderá acionar e Allah não irá questionar acerca disso, porque você é o lesado e você não está cometendo nenhuma injustiça. Que no mês de Ramadã você pode meter o caso, em Brasil, colocar o caso no tribunal, não há problema nenhum. Ok, temos outra pergunta. Hoje a gente vai conseguir. São muitas perguntas. A gente estamos na sexta. E olha, esse manhã já estou a ficar com a voz. Estou a ficar com a voz seca. Será que posso bater um café? Não, né? Ramadan, brada. Um sumo também não. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Que Allah Ta'ala aceita nosso jejum, brincadeira. Ok, quais são as pessoas que não devem jejuar no Ramadã? Islã isentou algumas pessoas. Por exemplo, a mulher grávida. A mulher gestante está grávida, ela não é obrigatória jejuar. A mulher que esteja a amamentar, não é? Que ela está a dar peito ao seu bebê, também não é obrigatório jejuar. O viajante, não é obrigatório jejuar. O velho, Fani, quem é um velho, é aquele que já está praticamente com uma idade muito avançada e ele não consegue jejuar por causa da sua idade ou por causa de alguma doença. Então, esses são alguns que o Islã dispensou a eles do jejum, contudo, eles deverão pagar quando recuperarem. O doente, quando ele recuperar, a mulher grávida, quando depor o bebê, e a mulher que estiver a amamentar, mais tarde deverá pagar os jejuns do mês de Ramadã. O viajante, depende da viagem. Não há dúvida se a pessoa está a viajar, é uma viagem
longa, cansativa, portanto ele poderá quebrar o jejum. Mas você está a viajar, por exemplo, aqui em Moçambique, você está a viajar daqui para Beira, são 1 hora de tempo de avião, você fala que não, eu vou passar mal no avião, enjoos, subhanallah. Pronto, perante o Sharia não será pecado, mas o Corão diz: se fores a jejuar, melhor é, se não for uma viagem cansativa. Ok, isso foi sobre as pessoas isentas de jejum no mês de Ramadã. Temos aqui o pormenor, a pessoa que não consegue jejuar por uma doença crônica, não é? Que nem um velho que eu falei, como o Corão diz: então, por um motivo válido, ele sofre de uma doença que não pode mesmo jejuar. Então, ele vai pagar fidya, que é a compensação. E em Moçambique está aproximadamente 140 meticais por cada jejum. Os irmãos em Angola, em Brasil, Guiné-Bissau irão calcular o valor. Provavelmente nas mesquitas já lançaram também qual é o valor do fidya. Temos outra pergunta. No Salat Tarawih, quando o imam recita aqueles surats para nós que ficamos atrás, é necessário restar também? Não. Você no Tarawih vai escutar o qirá do imam, não é? Poderá restar, na opinião em algumas escolas, que nem a escola Shafi'ita, Hanbalita e Malikita, você deverá restar o Suratul Fatiha, não é? La salat illa bi Fatihatil Kitab. Então, poderá restar o Suratul Fatiha atrás do imam e depois vai escutar a recitação do imam. Imam Abu Hanifa, rahimahullah, ele diz que atrás do imam você deve manter calado e não deve restar nada. Neste mês eu pedi uma moça em casamento e ela ficou chateada comigo. Será que esse mês não é apropriado? O irmão quer casar no Ramadã, né? Mas ouviu ela, mas ela de lenço, ficou toda bonitona no Ramadã. É permitido pedir alguém em casamento no mês de Ramadã, não há problema nenhum, desde que não haja namoro. Claro, namoro não é permitido. É permitido após o nikah, lógico, não é? Mas fora do Ramadã, como dentro, você não pode conviver com uma mulher estranha sem nikah. Mas pedido de nikah, que eu estou interessado em casar consigo, não há problema nenhum que seja feito dentro do mês de Ramadã. Gostaria de saber, antes de quebrar o jejum, qual é o duá recomendado? Boa pergunta. É assim, há vários ahadis, o duá que você faz na quebra do jejum. Temos o duá ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Esse é um duá que ذهب الظمأ, a sede se foi, as veias se refrescaram e وثبت الأجر إن شاء الله, e a recompensa será reposta por Jalla wa Ala. Há outro hadith também que está no Ibn Majah, que vem Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftar. Só vem essas duas expressões que está no Abu Daud, melhor dizendo. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftar. Só vem essas palavras. Apesar que é um hadith meio fraco, mas alguns imãs aceitam esse dua. Como também no Ibn Majah vem outro dua. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla shay'an taghfir li. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء تغفر لي, que você também poderá fazer na hora da quebra do jejum. Caso não saiba, fala aí Allah, aceita o meu jejum, bismillah, não há problema nenhum também, mas tem de decorar um desses 3 duás. Eu gostaria de saber se num momento em que jejuamos, podemos assistir à TV, se podemos dormir num período da tarde. Ok, essas são perguntas que vêm todos os ramadãs, não é? Como fora, como dentro. A televisão você pode assistir tanto dentro como fora do Ramadã, desde que não seja algo haram. Você está assistindo música, não pode. Está assistindo coisas indecentes, cenas de sexo, não pode. Mas você está assistindo o noticiário, está a entender? Não há problema nenhum. Portanto, é importante ver o conteúdo que você assiste, tanto dentro como fora do Ramadã. Claro, se você achar melhor não ligar a televisão durante o mês de Ramadã, pelo respeito ao mês, quem sabe é uma boa ação perante Allah subhanahu wa ta'ala, com todo o conteúdo que conta, não é? Hoje nós temos programas, temos televisões islâmicas, então se for coisas benéficas para si, não há problema nenhum. E se pode dormir no período de tarde, pode dormir, não há problema nenhum. Faz a sexta, qailula, vai ajudar para o resto do jejum. Estava a ralhar com o meu pai
com os nervos à flor da pele, usei palavrões. Estraga o meu Ramadã? Não, não estraga o seu Ramadã. Você tem que pedir perdão ao seu pai por ter falado mal com seu pai. Eu sou muçulmano, eu vou tentar, Ismael, ir um pouco, né? 110, 120 agora, senão não vamos conseguir cobrir tudo isto. Eu não sei se vocês estão a entender. Quem lançou as perguntas? Irmãos, vão comentando. O Ismael vai me dando feedback se a voz está a chegar perfeitamente, não é? É uma alegria estar com todos vós. Pena que a gente não pode estar ao vivo, principalmente aos meus irmãos que estão fora aqui de Maputo, não é? Meus irmãos de Nampula, Mashallah, Zambésia, Sofala, Niassa, Cabo Delgado, Mashallah, vai o meu salam muito especial. Irmãos de Maputo não ficam com ciúmes, mas pronto, especialmente para esses irmãos, mashallah, principalmente de Nampula, Quilimane, Zambésia, Cabo Delgado, Lixinga, Tete, vai o meu salam muito especial. Para os meus irmãos em Angola, mashallah, tudo bué mashallah. Não é? Os meus irmãos da Guiné-Bissau, subhanallah, saudades vossas também. Meus irmãos do Brasil, eu estava lá há pouco tempo, não pude visitar todos os locais. Chamaram, queriam que eu fosse agora, não é? Os irmãos que fizeram o convite. Inshallah, iremos tentar voltar brevemente, inshallah. Então é uma alegria realmente estar aqui com todos vós. E vai o meu dua muito especial do coração, que Allah Ta'ala nos una também perante Allah Ta'ala, que a gente tenha esse encontro ao vivo no Jannatul Firdaus. Falam todos amém, inshallah, mashallah. Ok, eu sou muçulmano, me perdi e comecei a beber. O que faço para jejuar? Tenho que me islamizar? Não, meu irmão. Como eu falei, faz tauba, arrependa-se perante Allah. Se envolveu-se no álcool, faz tauba, pare de beber, faça a intenção de nunca mais voltar a pegar a bebida e você pode começar a jejuar, não há problema nenhum. Uma mulher que está a amamentar pode jejuar? Já respondi. Se a mulher for amamentar, for prejudicial ao seu bebê, não é? Se o leite não será saudável ou vai prejudicar o seu bebê, então é permitido que ela deixe de jejuar. Mas às vezes acontece que o bebê já está a comer comida normal, então ela também vai dando leite. Então já depende de mulher a mulher, consulta o seu médico. Contudo, o Shariat permitiu que a mulher que estivesse a amamentar deixasse de jejuar e pagasse depois. Depende de caso a caso, consulte o seu médico e vê o que for melhor para si. A minha dúvida é a seguinte: meu pai faleceu como não muçulmano, queria saber se é permitido fazer dua para ele ou não. É uma pergunta muito sensível, eu coloco no seu lugar, não é fácil, mas contudo, o Coran diz: وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. Para alguém que morreu como não muçulmano, nós não podemos rezar em nome dele e nem podemos também ir a campo e fazer alguma prece que ela facilite para si. Eu queria saber se fazer sexo e esquecer, adormecer, não acordar, nem para Fajr, pode fazer Tahara de manhã e jejuar é válido? Essa pergunta acontece todo o Ramadã, eu vou já responder agora. Para todo o casal, hein? Casal, não as pitas que não são haram, que não são halal. Casal é a mulher que você fez nikah com ela, tá bem? Então, o casal pode ter relação no mês de Ramadã, não há problema nenhum, à noite. Acontece que eles acordaram e falta apenas 10 minutos para a hora do Fajr. Se você for a tomar banho, aquele copo de leite, aquela banana, is gone. Já era, meu brada. Então não há problema nenhum. Taxa lá, come, não há problema nenhum, fecha o jejum e depois vai tomar banho. Então, para o casal que acordou no halatul janaba, na situação de impureza maior, e já falta poucos minutos para o termo de suhur, não dá para ele tomar o banho, ele poderá fechar, comer alguma coisa e tomar o banho após a entrada do Fajr, não há problema nenhum. Em outras palavras, ele pode começar o jejum no estado de impureza maior, é permitido. Escutar música no mês de Ramadã é proibido, tanto dentro como fora do Ramadã. Nós não podemos escutar a música. Aqui é um pormenor, vai gravar mais no mês de Ramadã. Essas perguntas são interessantes, porque assim, sabem, há uma definição de pecado grande. O que é pecado grande? Uns vão dizer, não há dúvida, zina, adultério, bebida alcoólica, ir ao curandeiro e por aí em diante. Mas sabem uma definição de pecado grande qual é? Não há dúvida, essa é uma definição. Outra definição é, pecado grande significa varia
de local e da pessoa que o faz. Então, um pecado feito em Maputo é uma coisa, um pecado feito em Macá é outra coisa. Então, o local em que o pecado está sendo feito vai diferenciar a ordem do próprio pecado. Da mesma maneira, escutar música no Ramadã é uma coisa, escutar música fora do Ramadã é outra coisa. Eu havia respondido, tanto dentro como fora do Ramadã, evite. Contudo, fazendo dentro do Ramadã, a questão pode ser mais grave, porque como no Ramadã as boas ações são duplicadas perante Allah Ta'ala, os pecados também podem ser duplicados perante Allah Ta'ala. Subhanallah. Portanto, é muito importante que no Ramadã, se a pessoa não consegue fazer, por exemplo, boas ações, evite pecado. Evite o máximo. No mínimo, você vai dizer, Allah, eu não consigo ler muito o Coran, não consigo fazer muito tahajjud, mas Allah, tudo que você disse que era haram, eu não toquei. Quem sabe, por causa dessa ação, Allah vai te perdoar, inshallah. Allah, ainda nem 1/4 das perguntas fizemos. Ok. Qual deve ser o posicionamento nesse mês de Ramadã de um homem que vive com uma mulher esposa que não fez o nikah? Essa pergunta vem todos os anos também. É assim, tanto dentro como fora do Ramadã. Estou a explicar aqui. Você não pode viver com alguém sem nikah. Então, o posicionamento deste homem que vive com uma mulher sem nikah, ele deverá contar com seu jejum, fazer o seu ibadah. Portanto, tente talvez evitar manter contato com ela nesse mês. Porque dentro do Ramadã é um pecado, fora é outro. A gravidade pode ser maior no mês de Ramadã. Portanto, tanto dentro como fora está errado. Mas tente o máximo evitar no mês de Ramadã manter relações com ela. Gostava de saber se masturbar depois de quebrar é proibido no mês de Ramadã. A masturbação também é proibida tanto dentro como fora do Ramadã. Mesmo após quebrar o jejum, você não pode se masturbar. Esse é outro tema muito importante. A masturbação traz doenças no homem, principalmente futuramente. O homem que tem esse hábito, ele vai ter problema de ejaculação precoce. Agora, esse é outro aspecto de mais de 18, over 18. Não vou falar agora, todos estão de jejum, não é? São temas quentes, não é? Portanto, evite masturbar, meu querido jovem. Isso não vai lhe ajudar em nada. Um dia, quando você tiver a sua parceira, não vai conseguir satisfazê-la sexualmente. Portanto, além de trazer a zanga de Allah subhanahu wa ta'ala. Como eu falei, aquela regra geral, todos esses pecados são proibidos tanto fora como dentro do Ramadã, mas lembram aquela frase que eu deixei, que no Ramadã o pecado também saia a dobrar. Portanto, todas as perguntas que virão acerca do pecado, essa vai ser a minha resposta. Porque assim, olha, comer no Ramadã dentro do jejum é permitido? Meu irmão aí, não é. Beber água não é. Tá bem? Ter relação com sua parceira é permitido agora durante o dia? Não. Vamos lá puxar esse fio de pensamento comigo, por favor. Estejam atentos e vai responder várias questões vossas isso. Ouçam. Se o que é permitido, comer, beber água, ter relação com a esposa, durante o dia de Ramadã, Allah proibiu. Coisas lícitas durante os dias do Ramadã tornaram haram. Imagina praticar coisas ilícitas. Se o permitido halal durante os dias de Ramadã, Allah proibiu. Imagina você praticar o haram. Portanto, todos estes pecados estão aqui a falar, a gravidade é maior no mês do Ramadã. Ok, vamos continuar. Qual é a forma que alguém pode jejuar para os seus pais que já estão mortos? Alguns imãs permitem jejuar em nome deles. Uns dizem que você paga fidya, 140 mitkas por cada jejum e faz intenção para que Allah subhanahu wa ta'ala perdoe a eles. Tem essas duas hipóteses. Qual é o doá da primeira dezena, segunda e última? Olha, minha opinião pessoal é que tanto a primeira dezena, segunda dezena, terceira dezena, todo o Ramadã são dias sagrados. Todo o Ramadã é rahma, todo o Ramadã é maghfirah, todo o Ramadã é libertação do fogo do inferno. Então, não devemos especificar cada dezena com certo doá. Faz quanto doá você conseguir em todas as dezenas do mês de Ramadã.
Portanto, como a primeira dizem é rahma, a segunda é rahma, a terceira é rahma. Como a primeira é maghfira, a segunda é maghfira, a terceira é maghfira. Porque todo Ramadã é sagrado, todo Ramadã é de Ramadã, não há palavras. Então aproveitemos o máximo. A pessoa que jejum e não fez tarawih por ocupação, o jejum é sem válido, o tarawih é sunnah e o jejum é obrigatório. Portanto, se por algum motivo válido, ocupado, não fez o tarawih, o seu jejum será válido. Uma pessoa estar de jejum pode receber vacina, e isso já depende de cada vacina. Deve consultar ao seu médico se chega até ao estômago ou não. Se não chega até ao estômago, é permitido. Queria saber se depois da quebra do jejum e envolver com a esposa durante a noite, a pessoa é obrigada a lavar janaba. Eu já expliquei esse mas'ala, não vou repetir nem Ismail, já expliquei. Para quem já esteve aqui desde o início do programa, poderá começar com jejum no halatul da impureza maior. Um homem que casou com uma mulher antes de tornar muçulmano, posteriormente tornou-se muçulmano e chegou esse Ramadã antes de fazer nikah com a mulher. Se esse homem jejuar será válido? Ou por outra, quais serão os procedimentos a seguir para a validação do jejum dele? Não entendi muito bem a pergunta. Ele casou-se com uma mulher antes de se tornar muçulmano, depois ficou muçulmano, chegou a esse Ramadã antes de fazer o nikah. É mesmo aquela que eu disse, olha, ele não é, ele é muçulmano, mas ainda não fez o nikah. Então aí está, o jejum é uma coisa, envolver-se com uma mulher sem nikah é outro pecado. São duas coisas diferentes. Não há dúvida que ele ter relação, estar com uma mulher não halal, tira o baraka desse mês, sem dúvida, mas ele deverá jejuar. Um solteiro que está em vias de procurar uma parceira para casar, se averiguar alguém enquanto está de jejum e ter conversa com ela, compromete ou não o jejum? Mesma pergunta que vem acerca dos pecados, não é? Evite o máximo conversar, por mais que ela seja sua futura noiva. Comunicar, seja pelo telefone ou em presença com uma mulher estranha, enquanto você é homem e enquanto está de jejum invalida ou não o jejum, vem a mesma coisa dos pecados dentro e fora do Ramadã. Lembram aquilo que eu disse? Tudo que é haram fora do Ramadã é haram dentro do Ramadã, e a gravidade é maior se for dentro do Ramadã. Referente ao zakat, eu estou 1 ano sem entrada de dinheiro, porém tenho algum dinheiro guardado. Eu tenho a obrigação de dar o zakat referente a esse dinheiro guardado? Sim, se a pessoa tem um dinheiro guardado, é equivalente ao nisab. Nisab é a quantia, se a pessoa tiver, o zakat é obrigatório. Estamos a falar de aproximadamente 33 mil meticais por aí. Então, se a pessoa tem guardado esse valor e passou 1 ano não tendo aquele valor, terá que tirar 2% meio daquele valor. Claro, tirando as suas dívidas, necessidades básicas, o dinheiro que ele guardou e não está a dever a ninguém e é fora das suas necessidades básicas e passou 1 ano, terá que pagar 2,5%. O que eu e o meu marido podemos fazer que não quebre o wuzu e não quebre o jejum? Praticamente o que o casal pode fazer que não quebre o wuzu? Podem abraçar. Alguns imãs dizem, se você, um homem, tocar a mulher, aquilo quebra o jejum, que nem Imam Shafi'i, aliás, quebra quebra o wudu. Se abraçar ou beijar a esposa, na opinião de alguns imãs, quebra o wudu. Jejum não quebra. Então, você abraçar a esposa, um beijo nos lábios, não há problema nenhum, não quebra o jejum. Mas o wudu poderá quebrar, na opinião de alguns imãs. Como cristão, posso entrar em uma mesquita para fazer o du'a? E como devo me comportar numa mesquita caso seja permitido? Como cristão, posso entrar em uma mesquita para fazer du'a? Aceita Islã primeiro, meu irmão. Aceita Islã e depois, inshallah, quando você fazer o du'a, o seu du'a será aceito, inshallah ta'ala. Você pode entrar numa mesquita, não há problema nenhum, desde que você esteja limpo, pode ficar e acompanhar as nossas rezas, não há problema nenhum. No tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam vinham vários não muslims, ficavam no Masjid Nabawi, acompanhavam os salás do profeta e dos sahabas, depois acabavam abraçando o Islã. Pode entrar, não há problema, não proibimos. Desde que saiba comportar e não venha no estado de embriaguez, por exemplo, não é? Gostaria de saber se durante o mês de Ramadã, ao acordar para o suhur, e depois o fajr nessa hora,
posso fazer suhoor e depois fazer tahajjud antes? Não entendi muito bem a pergunta, mas acho que ele quis saber se depois de fazer o suhoor, ele poderá fazer tahajjud 10 ou 15 minutos antes da adhan de Fajr. Sim, o tahajjud, que é a oração noturna, não é? Que a pessoa dorme, depois acorda para o Salah, poderá fazer antes do começo do Fajr. Então veja a hora do começo do Fajr, e que é praticamente a hora do início do jejum, que é o fim do suhoor. Até aí você poderá fazer o Salat, tahajjud, não há problema nenhum, desde que não comece a hora do Fajr. Peço para saber o que é aconselhar para comer na hora de suhoor. O profeta ﷺ disse que, olha, tanto no iftar como no suhoor é bom comer tamara. Então no suhoor também, muita gente pensa que é sunna só tamara no iftar. No suhoor também é sunna comer a tamara. Agora, o que é necessário, o que é aconselhável, meu irmão? Tenta comer alimentos mais saudáveis, não é? Que tenta beber água, não é? Mas tamar é sunna. Agora, você tem que ir para um nutricionista. Eu da próxima vou chamar um nutricionista para me ajudar aqui, inshallah, os alimentos aconselháveis, inshallah ta'ala. Peço saber como a mulher deve agir no seu período menstrual no mês de Ramadã. Boa pergunta, mashallah. No mês de Ramadã, a mulher que esteja no seu ciclo menstrual, ela poderá fazer tasbih, não é? Pode usar o seu tasbih, pode fazer dua, pode fazer khidma, servir aos outros em casa, estão de jejum, cozinhar para os outros. Portanto, ela não pode fazer o Salah e ler o Corão. Não é? Fora disso, dua na hora de iftar, dua durante o dia, o tasbih, tudo isso ela poderá fazer, não há problema nenhum. Se está de jejum e um cristão te oferece comida de quebrar o jejum, pode comer ou não? Se estás de jejum e o cristão te oferece comida de quebrar o jejum, pode comer ou não? Se for halal, bismillah, meu irmão, não há problema nenhum, desde que seja halal. Ele foi para um takeaway halal e comprou, te ofereceu. Não há problema nenhum, desde que você saiba também a proveniência da comida e do ganho dele. Eu sou a única muçulmana na família. Meus pais e irmãos são cristãos. O meu pai é dono de uma mercearia e bottle store. Ele pediu que eu fosse ajudar ele na venda. Então eu queria saber se isso poderia quebrar o meu jejum, uma vez que lá vendem bebidas alcoólicas e cigarros, não irá quebrar o seu jejum. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Claro, não é digno para um muçulmano vender bebidas alcoólicas, mas no seu caso, que o seu pai pediu e que você fizesse isso, tente arranjar uma desculpa que não dá para si, mas não quebra o jejum. Uma mulher estando menstruada, automaticamente está impedida de fazer o jejum e Salah. Contudo, queria saber se é possível estudar o tasbih e ler o Corão nessas condições. Eu já expliquei que poderá fazer o tasbih, contudo o Corão, a mulher no estado de ciclo menstrual não poderá recitar e nem tocar o Corão. Falar mal de alguém durante o Ramadã pode quebrar o jejum? Não, não quebra o jejum. O hadith que diz que al-ghiba quebra o jejum, nenhum imam levou esse hadith como motivo da quebra do jejum. Portanto, é detestável, é makruh, mas contudo não quebra o jejum, mas deve evitar o máximo não caluniar a ninguém no mês de Ramadã, principalmente. Desde sexta-feira, no final do dia, que não tem um sangramento, não penso, mas meu período acabou na segunda-feira. Vai invalidar o meu jejum? Perguntas importantes para as nossas irmãs. Ela diz que ela estava, corrija-me a irmã se eu estiver errado, que ela ficou limpa, o período acabou na segunda-feira, não é? Portanto, passou terça, quarta, quinta. Estava pura. E na sexta-feira começou a sangrar. Então aqui há dois pormenores, minha irmã. Se o seu período que terminou na segunda-feira foi de 6 dias, menos que 10 dias, então quer dizer que o seu período mudou agora. Quer dizer que passou para 10 dias. Pode ser que agora, a segunda-feira, que tinha parado, mas já não parou na totalidade. Se voltou a sair depois de 3 dias, quer dizer que aumentou de 5 para 10 dias. Porque o período máximo do haid e do ciclo menstrual da mulher pode ser até 10 dias. Então pode ser que ela sangra 10 dias, portanto ela irá considerar esse período todo como se estivesse no haid, no período menstrual.
Agora, se foi mais que 10 dias o sangue, então ela chama-se de ma'adhura. Ma'adhura é uma mulher que a gente chama que ela é dispensada, não é? Então essa mulher deverá jejuar. Então depende, minha irmã, quantos dias você tem o seu período regularmente, só aí que a gente poderá ajudar. Talvez depois mandar mais detalhes em off para o nosso canal, que inshallah será respondida. Gostaria de saber qual é a melhor forma de tirar zakat no mês de Ramadã, dar pessoas de comer ou apoiar em projetos do Din. Grande pergunta, mashallah, gostei. Qual é a melhor forma de tirar o zakat no Ramadã? Dar de comer às pessoas ou apoiar em projetos do Din? É anfa'u lin-nas, anfa'u lil-fuqara. A regra geral na jurisprudência islâmica é olha para o que é mais benéfico para os pobres. Então você vê, é mais benéfico eu dar de comer? É mais benéfico ajudar projetos do Din ou não? Então veja o que for melhor. Pelo estado que o nosso país está atravessando, há muita gente que não tem iftar em casa. Pena que muitos de nós, a gente vive nas cidades, não é? Portanto, se a gente inteirar um pouco as nossas comunidades, nos subúrbios do nosso belo Moçambique, a gente vai ver que há pessoas que não têm nem pão, nada para comer em casa. Portanto, talvez encher o estômago vazio seria uma boa opção. Ok. Gostaria de saber, Ismael, vamos fazer até 40, vamos dar um pause, não é? Sim. Pode ser? Vamos dar o quê? Um café com umas natas? Umas natas, Ismael, tens aí? Tá bem, o Ismael está a preparar umas natas e um cafezinho, inshallah, vamos dar um break aqui. Gostaria de saber se uma pessoa em pleno de jejum pode acordar estando de janaba, excedendo a hora. Essa resposta já passou. Gostaria de saber se alguém padece de gastrite e é recomendado pelo médico que não pode ficar sem comer ou melhor, sem colocar algo no estômago durante 5 horas de tempo. Qual é o critério que a pessoa deve usar nesse Ramadã? Eu acho que isso a pessoa deve, antes de começar o Ramadã, consultar o médico. Você pode tomar talvez um omeprazol, tomar alguma coisa de manhã, não é? E tentar, estamos a falar de, não são, quantas horas são de jejum? Não são mais que 10 horas de jejum aqui em Moçambique. Portanto, até às 18 você poderá depois tomar alguma coisa. Então, antes de quebrar o jejum por causa da gastrite, tente consultar o seu médico e veja a seriedade do caso. Só depois que você irá entrar naquela isenção do jejum, que é pagar o fidya. Mas tente consultar um médico experiente que vai lhe dar realmente o diagnóstico, o seu relatório como deve ser, e depois a gente poderá ajudar na parte do Sharia. Break time, meus irmãos. Vamos dar um intervalo, inshallah. Você quer ir para a casa de banho, não é? Você quer ir para o banheiro? Aproveita, ver a panela, minha irmã, alguma coisa em casa. Iremos voltar daqui a alguns minutos, inshallah. Não saia daí, até já. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Vais fazer até coisa? Vais fazer até dobro? E acho que vamos passar um pouco de tudo. Ainda são muitas perguntas. Ah, ok. Eu estava a perguntar, estão a mandar onde? As perguntas já estão a enviar no WhatsApp ou no coisa? Mandaram no WhatsApp. Na própria live. Ah, está bem. Tem que mandar no WhatsApp. Então talvez pôs ali no coisa. Tenta lá ver no GC. My Savior, my guide, inspiration, treasure of wisdom, my salvation, living miracle of Allah, blessing to all of us. When I feel sad, your eyes fill me with hope. Quran, Kitabullah. Quran, Kalamullah. Livro de Allah e revelação da verdade, guia para toda a humanidade, minha proteção e tranquilidade na sepultura, é a solução de toda angústia e depressão. Quran, Kitabullah. Quran, Kalamullah. Inna alladhi laysa fi jufi shay'un min al-Quran كالبيت الخرب. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Quran, Kitabullah. Quran, Kalamullah. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك 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 إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن
لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda parte, ou terceira, vai ser a quarta. Não sei quantas partes teremos hoje, mas inshallah faço dua que seja só a segunda parte, inshallah ta'ala. Espero que tenham descansado um pouco. Daqui a pouco já é hora de dhuhr, não é? Subhanallah. Estamos aqui nessa sessão de perguntas e respostas que vamos tentando ajudar a todos os nossos irmãos e irmãs com algumas dúvidas que possam surgir nesse mês de Ramadã. Ok, continuando aqui com as nossas dúvidas e perguntas e respostas, queria só também aconselhar, ou melhor dizendo, as perguntas que já foram respondidas, se aparecerem de novo no nosso inbox e na nossa caixa de mensagens, não serão respondidas. Irei pedir aos irmãos mais tarde para acompanharem um programa offline, inshallah ta'ala, que a resposta estará lá dada, só para a gente poder responder todas as outras perguntas, inshallah. Desde já, jazakallah pela vossa compreensão. Nós temos aqui outra pergunta: como devo pagar ou compensar o jejum do ano anterior? Não jejuei porque estava grávida e não me sentia confortável para jejuar naquele estado. Portanto, a mulher grávida deverá repor os jejuns após esse Ramadã. Agora jejua o jejum do corrente ano e após o Ramadã deverá repor os jejuns do Ramadã passado. Estou impossibilitada de jejuar devido à doença. Posso pagar fazendo fidyah, sustentando 2 jovens daqui de casa que estão a jejuar? Será que será válido? Sim. Se eles são necessitados e podes ajudar, eu disse, são 140 meticais no mínimo por cada jejum. Fiz jejum, mas não faço solá, porque a mesquita está muito longe. O meu jejum é inválido? Essa pergunta também surge sempre no Ramadã. É assim, o Islã tem 5 pilares: shahada, solá, jejum, zakat e o hajj, não é? Portanto, vamos lá ver, temos uma casa, tem 5 pilares. Então, se você retira um pilar, a casa vai se manter, mas pode cair. Se tira 2, tira 3, então é nesse sentido. O jejum em si é obrigatório, o solat é outra obrigação. Você fazendo o jejum não fica isento de não fazer o solat. E a aceitação do jejum não depende da validade do solat. Portanto, se a pessoa jejua, vai ganhar recompensa, alhamdulillah. E se não fez o solá, o jejum dele perante Allah pode estar válido, mas ele vai pagar as consequências e o pecado por não ter feito o solá. Porque são duas coisas diferentes. Contudo, nós sempre encorajamos as pessoas, sendo o mês de Ramadã, tente não perder o solá. Porque como o jejum é pilar do Islã, o solá também é outro pilar. Gostaria de saber se alguém entrega alimentos para iftar, essa pessoa tem direito de reclamar sobre a presença do irmão que não seja muçulmano, que queira também comer com jejuadores. Meu irmão, não seja cacata, pá. Deixa ele comer, não é? Se for vamos lá dizer, se for
há escassez de comida e o que você entregou é só pouco para alguns jejuadores e aparecendo uma, duas pessoas, mas eu duvido, o profeta ﷺ falou comida de um é suficiente para dois, de dois é suficiente para quatro e aí em diante. Portanto, para aparecer alguém que não jejuou, está a comer, inshallah não vai roubar muita coisa e Allah vai lhe recompensar, inshallah. Minha companheira não é muçulmana e é aconselhável ela preparar a minha refeição para o iftar? Pergunta que aparece sempre também. Vamos lá fazer nikahs coletivos. Quem não fez nikah, mashallah, muitos irmãos de Moçambique têm feito nikahs coletivos e faz de uma única vez, fica halal, subhanallah. Então, o facto dela é a mesma coisa. Nós hoje, você que está no masjid, você sabe quem está a cozinhar para si? Você que come na mesquita, no iftar, você sabe quem fez? Aquela senhora que está a fazer aquela papa, você sabe se ela é divorciada ou não? Portanto, ela está cozinhando o seu iftar. Desde que a comida seja halal, quem cozinhou, você poderá consumir a comida, não há problema nenhum. O problema está se a comida não for halal. Contudo, não há dúvida, mulher que você fez nikah com ela, com lenço, com amor, com carinho, fez para ti com dua, o efeito vai ser outro, não há dúvida. Mas em termos de validade ou não do jejum, isso não entra em jogo. Por exemplo, chego na mesquita e encontro o Salat al-Isha, já passou. Está-se a fazer Tarawih, que oração devo fazer primeiro? Faço o meu Salat ou me vou juntar no Tarawih? Primeiro você deve fazer o Isha e depois junta-se ao Tarawih. Há outras escolas, atenção, outras escolas permitem você juntar o Tarawih com a intenção de Isha, fazer os 2 rakats, depois levanta, paga mais 2 e faz o seu Salat al-Isha 4 rakats. Algumas escolas aceitam, que nem a escola Shafi'ita aceita isso. Contudo, a escola Hanafita não permite. Você primeiro tem que fazer Isha separadamente e depois que você vai fazer o seu Salat al-Tarawih. O que fazer para sair deste mês com o imã renovado? E como fazer para manter essas boas práticas após o Ramadã? Esforço o máximo, meu irmão, né? Tente esforçar o máximo e faça dua para que Allah Ta'ala lhe mantenha firme após o Ramadã e faça com a intenção de mudança na vida. Quem sabe uma boa ação praticada no Ramadã, Allah vai fazer com que você continue, que Allah fará com que você continue praticando aquela ação fora do Ramadã, desde que seja com sinceridade. Ficar online no Facebook quebra o jejum? Não quebra o jejum. Gostaria de saber se é permitido beijar o seu cônjuge perante o jejum. Ok. Beijar. É assim. Vem no hadith que o profeta ﷺ costumava beijar Aisha enquanto estava de jejum. Só que ele controlava. Então é assim, para o casal que sabe se controlar, ele acha se beijar a esposa não vai lhe levar a outra fase. Isso ele não vai cair na relação sexual. Ele consegue se manter, ele controla o seu desejo, será permitido. Mas se alguém acha que se eu for abraçar a ela, beijar a ela, poderá levar a relação que vai quebrar o jejum e terá que pagar kafara de 60 dias, evite. Então, depende também do tipo do beijo. Beijar no lábio, beijar na bochecha e tudo será permitido, mas aquilo que a gente chama de French kiss, beijo francês, é isso, né? Em que você engole a saliva da sua parceira, então aí não será permitido. Você está engolindo a saliva dela, que será proibido, vai quebrar o jejum. Quando se fala de perdoar aos outros no Ramadã, um homem que engravidou a esposa do outro e o marido com muita dor pensando nos filhos perdoa a esposa, esse homem que causou tal ato também entra nesse perdão do Ramadã? O marido que perdoou a esposa também deve perdoar esse tal homem? Subhanallah. Isso já depende de si, meu irmão. Esse que traiu, engravidou a sua própria esposa, a esposa do outro, se o outro, a pessoa que foi traída, pode perdoar a esse homem ou não, já depende de si. Se você não o perdoar, Allah não irá perdoar a ele, não é? Então depende de como você quer que Allah Ta'ala age para com ele, é o seu critério. Mas o Corão diz: وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. Se a gente perdoar, Allah nos irá perdoar. Se a mulher está fazendo Salat Tarawih ou qualquer outro e durante o Salat sai aquele líquido branco sem se aperceber e descobre no final, o Salat será que será aceito ou deve realizar de novo? Eu acho que a irmã que está a perguntar acerca do corrimento, então o corrimento quebra o wudu, automaticamente quebra o Salat. Então se aconteceu o corrimento durante o Salat, ela deverá lavar aquela parte e deverá repetir o seu Salat e o seu wudu.
No caso da mulher casada manter relação e fazer o bem na hora de Fajr, o jejum será válido? Já foi respondida essa pergunta. No mês de Ramadã é permitido fazer dua em nome dos mortos, é permitido e é bom até recordar dos falecidos no mês de Ramadã. Meu marido me deu talaq, mas continuamos a viver juntos. Será que o meu Ramadã é válido? Nós estamos a fazer zina. Claro, se estão a viver juntos, estão tendo relações, não pode, após o talaq, se já foi divorciada, ela terá que ficar 3 períodos menstruais, que chama-se de iddat, o período de espera, e o marido, se deu, depende do tipo do talaq, do divórcio também que deu a ela. Se o marido deu um talaq e durante aqueles 3 meses leva a mulher de volta tendo relação com ela, então o casamento está intacto e será permitido. Mas se foi um talaq que é necessário novo nikah, então não poderá ter relações com ela. Quanto ao jejum, eu já havia explicado uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Gostaria de tirar uma dúvida. Consoante o Salat Tarawih para as mulheres, podem se dirigir à mesquita sabendo que elas por vezes ficam exaustas pelo iftar e as tarefas que fazem durante o dia. É obrigatório a mulher ir ao Tarawih? Boa pergunta, mashallah, que Allah recompensa todas as nossas mães, irmãs, que durante o Ramadã capricham para os maridos. Saibam que cada iftar, cada suhur que você está a fazer, ele foi para o masjid, você vai ganhar toda a recompensa. Tu, por exemplo, na hora do Asr, fizeste os 4 rakats em casa, foste para a cozinha e ele está na mesquita, está fazendo dua, você está a ganhar a mesma recompensa, subhanallah, porque você está a fazer khidma do marido, está servindo o marido. Portanto, não é obrigatório para a mulher fazer o seu Salat Tarawih no masjid. Ela poderá fazer em casa. Aliás, o Salat da mulher em casa, no canto do seu quarto, é melhor perante Allah subhanahu wa ta'ala. Aconselhamos a ir a Tarawih, por quê? Porque em conjunto ela vai escutar o Coran. É mais por causa do Coran que recomenda-se que ela vá ao masjid. Mas se ela fica muito exausta por causa do iftar e das tarefas durante o dia, não é obrigatório, ela poderá fazer em casa. Gostava de saber se sangrar, aliás, nem para o homem também, o tarawih não é obrigatório, é sunnah. Gostava de saber se sangrar nas narinas quebra ou não. Se sangrar pelas narinas e depois o sangue não entrou, saiu todo o sangue, porque todo o líquido, gotas nasais, quebra o jejum, não é? Então se sangrou pelo nariz e tem certeza que nenhuma gota de sangue entrou pelas narinas, então não quebra o jejum. Para além do Salah, bons costumes e hábitos, que práticas são recomendadas durante o mês? Todas boas ações, servir aos outros, sorrir, não insultar, não zangar, não xingar e por aí em diante. Gostava de saber o que uma mulher pode fazer no caso de não conseguir pagar o jejum. Já respondi essa pergunta. Posso postar fotos de comida no iftar, nos stories das redes sociais. Evite postar foto da comida, porque muita gente não tem aquela comida, não é? Vai ficar com água na boca, então evite. Como eu disse a pessoas que não têm nada para fazer iftar, então evite postar essas comidas. Será que é permitido falar com o namorado ou teclar durante o jejum, sendo que ela é mais próxima de mim? Porque eu decidi cortar conversa com ela, ela já se sente traída, como cortei conversa com ela. Casa, faz nikah. Mano, faz nikah, resolve o problema. Sheikh, eu tenho gastrite e estou jejuando. E não tenho intenção de parar de jejuar por causa da gastrite. Então, alguém não muçulmano deu uma receita para que a gastrite não se agrave por causa de ficar muito tempo sem comer. Ele disse-me que tem que beber urina uma vez logo de manhã. Isso porque a urina tem componentes que ajudam a combater a gastrite. A minha pergunta é a seguinte, Sheikh, nesse caso, Sheikh, será permitido eu colocar em prática essa receita ou não? Há um hadith do profeta alayhi salam que alguns ficaram doentes na altura. Ele mandou eles consumirem urina de camelo. Há uma divergência entre os imãs aqui, se é permitido consumir urina de animais cuja carne é consumida. Alguns imãs permitem por causa deste hadith, outros não permitem. Portanto, esse irmão poderá contactar em off e a gente irá instruir melhor, inshallah ta'ala. Sou solteiro e vivo sozinho. Quebro o Ramadã em casa da minha mãe e tenho uma namorada que ela ou a mãe mandam para a minha casa jantar. Nunca uso essa comida como iftar, mas assim como meu jantar. Será que estou a me alimentar de comida haram? Isso eu já expliquei também. Depende da comida, o facto de quem está a cozinhar não importa. O importante é quem é a comida em si, se é halal ou não é halal.
Gostaria de saber se aquela mulher que está a amamentar deve pagar fidya. Nesse caso, ela deve pagar diariamente ou depois do Ramadã? Não. A mulher que está a amamentar, ela não tem que pagar fidya. Ela, quando acabar o período de amamentação do bebê, deverá repor os jejuns perdidos. Não tem que pagar fidya. Só se ela sofre de uma doença crônica que não poderá jejuar, é outra questão. Um homem muçulmano está -se a preparar para casar com uma mulher muçulmana. A mulher está de jejum e o homem pode ajudar o valor para comprar algo para comer. Pode sim, não há problema nenhum. Quero saber qual é o castigo daqueles indivíduos que não pagaram o jejum do Ramadã, passaram por negligência e a morte lhes encontra nessas circunstâncias. Claro, Habib alayhi salam falou, se a pessoa perde um jejum do Ramadã, por mais que passa toda a vida a pagar o jejum do Ramadã, nunca irá conseguir pagar aquele um jejum. Subhanallah. Allah é que sabe. Tem que deixar um testamento para os falecidos para pagarem fidya, a compensação dos jejuns perdidos, e fazer tauba para esses falecidos que fizeram isso. Dormir pelado quebra o jejum? Não quebra jejum, não. Uma mulher que está a amamentar, já respondi essa pergunta. Escovar os dentes com colgate depois do suhoor não invalida o jejum? Boa pergunta. A pasta dentífrica não quebra o jejum, mas é macru. Desde que você não engole, não engolir a pasta. Se você for engolir, claro, vai quebrar, mas não quebra o jejum, mas é macru. Por que é detestável? Há esse risco de você engolir. Então, por precaução, os ulama, os teólogos falam para não usar. Tenho visto em algumas transmissões de Salat Tarawih em Meca, em que alguns irmãos já acompanham os jihad com o Corão na mão, mas durante o Salah. Eu gostava de saber se existe alguma permissibilidade de estar no Tarawih com o Corão, ou mesmo o Corão no celular, acompanhando os ayats, que são pelos nossos hafiz. É assim, entre os ulama, entre os sábios, alguns permitem e alguns não. Na escola Hanafita, por exemplo, você não pode abrir o Corão atrás do imam e acompanhar diretamente do Salah, invalida o Salah da pessoa que estiver atrás. Alguns outros imãos permitem. Sou a única muçulmana na família. Gostaria de saber o que posso fazer para garantir que quando falecer posso ter um enterro, acho que ela quer dizer enterro digno de muçulmana, dentro de uma família cristã. Deves fazer uma carta, um testamento e dar a alguém próximo da sua família que, olha, eu gostaria que após a minha morte eu fosse enterrada como muçulmana. Então escreva aquilo, entrega a sua mãe, sua irmã, alguém próximo e deixa esse pedido por escrito. Ouvimos muito que temos que falar com irmãos muçulmanos no Ramadã. Entre mulheres há muitos problemas. Umas não falam com outras por ciúmes ou porque não gostam de ti. Tenho o caso de uma amiga que não fala com as cunhadas porque é mal criada e lhe falta com respeito e ninguém na família faz nada. E agora não fala com a sogra também. Agora, será que ela deve insistir em falar com elas porque a religião diz que temos que falar entre nós? Como devemos agir nesta situação? A mulher falou bem, entre mulheres há muitos problemas, ciúmes e por aí em diante. Então, essa irmã que não fala com as cunhadas e agora não fala com a sogra, ela deve ser aconselhada. Se alguém cortou relações consigo, o Islã diz que você não deve cortar relações com a pessoa. Sil man qata'aka. Islã ensina isso. Una o laço familiar com quem cortou. Então, se alguém cortou, você também não pode pagar pela mesma moeda. Você continua fazendo o seu papel, inshallah, Allah irá recompensar assim. Alguém quando tem sonho molhado durante a noite é permitido jejuar, não há problema nenhum. Ismael, temos muitas perguntas. Subhanallah. É que estou a ver a hora de dor, queridos irmãos. Vamos lá ver. Eu estou a jejuar durante o dia por causa do trabalho, não consigo fazer o salat de Dhuhr e Asr. E quando estou de folga, faço salat em casa. É válido. Sim, o seu jejum será válido, mas é pecado deixar o salat de Dhuhr e Asr. Tenta tirar. Vai andar com seu mussalla, peça 5 minutos, vai num canto. Eu acho que hoje é impossível estar num trabalho que não vão dar 5 minutos só para rezar. Deve haver força e vontade da nossa parte. Como faço para pagar o meu jejum do ano passado? Estive grávida e nesse ano estou a amamentar. Irmão, os seus jejuns vão contando, infelizmente. Ela vai ter que contar os jejuns do ano passado, estava grávida, os jejuns deste ano está a amamentar e posteriormente deverá repor todos esses jejuns. Faço tarawih numa masjid em que é o hábito logo após os 20 rakats, faz dua em conjunto em voz alta. Tem sido assim há mais de 15 anos. É permitido.
o dua após o salat seja obrigatório, como após o tarawih, não é algo que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez, não é? E recomendou a fazer. Contudo, não vamos dizer que também não seja permitido. Muitos fazem para ensinar as pessoas. Acontece que no mês de Ramadã vem muita gente que não vem para o masjid, muita gente que não sabe falar árabe, muita gente que nem sabe fazer o dua. O imam faz para incorporar, englobar toda essa gente. Eu dou aquele exemplo, ele veio para Tarawih, nunca veio para o masjid, o imam fez o dua, Rabbana gfir lana dhunubana, ou Allah perdoa todos os nossos pecados, e a pessoa lá atrás fez amin, não sabia ele, coitado, fez o dua. Quando sai fora do masjid tem acidente e morre. Aquele dua que ele lá fez não foi válido? Subhanallah. Então é nessa ordem de ideia que muitos masjids fazem para ensinar e ajudar aqueles irmãos que não sabem quase nada. Vão notar que nas madrasas, no Darul Ulum, nas instituições em que todos são alim, são hafiz, não se faz o dua, porque todo mundo sabe. Então muitas das vezes a gente faz por causa de ta'liman, é ensinar aqueles que não sabem fazer nada de vez. Fazendo aquilo, e claro, tem que ser num plural, para ajudar a eles, será permitido, mas não considerando como sunnah e não desprezando quem não o faz. Minha mãe não está fazendo agora Ramadã por causa da doença dela. Será que posso jejuar para ela? Se for o caso, como posso fazer isso? Ou ela só tem que medir. Não, se ela não consegue jejuar, terá que pagar o fidya. Terá que pagar o fidya, 140 meticais por jejum. Se uma pessoa estiver de jejum e ficar deitado para descansar e acabar por pegar no sono e ter um sonho tendo relações sexuais, não invalida. Sonho molhado durante o jejum não quebra o jejum. Eu gostaria de ter mais informações acerca do Sadaqatul Fitr, qual é o valor que se tira. Sadaqatul Fitr, estamos a falar aproximadamente, temos farinha, trigo, cevada, não é? No mínimo 150, 200 meticais você deveria tirar por Sadaqatul Fitr, produtos, então faz uma cesta básica, não é? Coloca pouco arroz, coloca pouco farinha, coloca um refresco, coloca uma nota de 500 meticais para toda a sua família, dá alguém necessitado. Subhanallah. Põe produto e põe o valor também. O objetivo qual é? Sadaqatul Fitr, o objetivo qual é? É para que aquela família que não tem nenhuma condição possa também ter um bom Eid. Então, vamos ser solidários, inshallah, meus irmãos, não irmos na tangente e perguntar qual é o valor. Sabem, há alguns que já disseram que, Sheikh, se Sadaqatul Fitr é 200, é 150. Eu dei ele 200, estou a pedir troco, 50, mano. Dá 50 de volta meu troco. Então, até esse ponto também é demais. Subhanallah. Ok, temos aqui a questão... eu estou a trabalhar... Onde é que está a pergunta? Subhanallah. Onde é que está? Ok. Eu passei aqui a pergunta... Ok, qual é o momento em que se recita a prece ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله, antes da pessoa quebrar o joelho depois? É assim, o hadith, a palavra em si vem que a sede se foi, as veias se refrescaram e a recompensa foi escrita por Allah. A tradução... a lógica seria restar após a quebra do jejum, porque às vezes só se refrescaram após beber a água. Portanto, você poderá restar ao quebrar. Você está a comer a tâmara, está a beber a água, se for a restar antes também, não há problema nenhum, os almos permitem. Se uma pessoa não sabe recitar o Tashahud e o Durud Ibrahim, assim a prece depois do Durud Ibrahim, ele é permitido dirigir a oração e caso assim é válida. Se ele não sabe recitar o Tashahud e o Durud Ibrahim, é complicado porque Imam Malik, por exemplo, na escola Malikita, mas mesmo como na escola Shafi'ita, recitar Durud Ibrahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, é obrigatório. Então ele está a deixar ato obrigatório fora do Salah. Está claro? Então aí fica complicado. Portanto, convém para um imam que ele sabe restar o Durud Ibrahim, assim como o Tashahud.
Tenho a esposa antes da conversão e ainda não casamos. Se eu me relacionar com ela, invalida já foi respondida. Por exemplo, chego na mesquita e encontro o Salat al-Isha. Também já respondi essa pergunta. Sou de Moçambique e vivo atualmente em Luxemburgo, onde trabalho. Eu é que cuido da refeição do meu patrão. Eu sou obrigado a servir vinho, outras vezes carne de porco. Será que meu jejum é válido? Seu jejum será válido. Você está numa situação que não tem como, meu irmão, que Allah Ta'ala te conceda um emprego melhor, inshallah Ta'ala. Um grupo segue o comunicado saudita da visualização da lua, outro grupo segue a visualização da lua local. Qual é o verdadeiro método? Se possível, com as devidas referências de hadiths. Esse é um tema, subhanallah, muito simples, meu irmão. Você vai seguir o teu masjid. O teu masjid, aqui você frequenta o teu masjid, veja o teu masjid, onde você faz os teus 5 salatos e você não terá que responder nada perante Allah subhanahu wa ta'ala. Cada grupo que segue cada lua é um debate acadêmico, tem as suas provas e não é hora de a gente entrar aqui em debate, é um debate acadêmico entre os ulama. Há vários países no mundo que têm esse dilema, portanto, quem está certo, quem está errado, Allah é que sabe melhor. Os dois têm as suas bases sólidas e a gente deve respeitar cada uma delas, está certo? Respeita cada uma delas. Você tem um médico, eu tenho o meu médico. O facto de eu não ir para o seu médico não quer dizer que eu não gosto do seu médico, que ele esteja errado. Mas a minha preferência é a mesma coisa. Você tem essa preferência com a lua local, alhamdulillah rabbil alamin, está correto no seu local. Você tem preferência em seguir a lua da Saudia, também tem as suas bases, respeitamos. E final do dia, a irmandade e o respeito são peças fundamentais para nós. Irei, Ismael, mais 10, 15 minutos terminar por causa da hora de Dhuhr, inshallah ta'ala. Eu gostava de saber se é possível pagar os jejuns passados através de ajudar os necessitados. Não. Se você tem condições para jejuar, não tem como. Tem que jejuar os jejuns passados. Só não vai jejuar a pessoa que tem uma doença crônica e por aí em diante, que ele irá pagar o fidya, a compensação. Mas se a pessoa consegue jejuar, deverá jejuar. Ok, meus queridos irmãos, estamos mesmo à beira para o Salat al-Dhuhr. As perguntas vão entrando, mas praticamente a maior parte das perguntas nós tentamos responder. Está na hora de Dhuhr, nós temos que fazer Salat al-Dhuhr no masjid, não é? Portanto, as perguntas que não foram respondidas fica para uma outra ocasião, inshallah ta'ala. Em nome pessoal, em nome da minha equipe aqui, jazakumullahu khair, que Allah ta'ala aceita de tudo que foi aqui explicado, que Allah ta'ala faça com que a gente tenha um bom Ramadã, com muito iman, com muita saúde, com muito ibada, com muito entusiasmo, e que seja um Ramadã como se fosse o último. A melhor dica que eu deixo para qualquer ação é aquilo que nosso Habib ensinou. Faça o salat como se fosse o teu último salat. Então faça desse Ramadã, que talvez o meu nome já está escrito, o meu kafan já está sendo preparado, que talvez é o meu último Ramadã. Então dê o seu máximo. Não perca o salat em Jamaat para os homens, por favor. Salat al-Fajr no masjid, Salat al-Isha no masjid. Tente não perder o salat em congregação. É triste que agora, a partir da primeira semana do Ramadã, o Tarawih já está vazio. Subhanallah. Então não pode ser assim. Vamos dar todo o gás no Ramadã. Evite redes sociais, não é? WhatsApp, horas e horas nos chats, etc. Tente ver o seu Khatmul Quran. Quem consegue ler o Quran tem que acabar um Quran inteiro. Tente o máximo. Fica com o seu tasbih. A lista de dua diariamente. Peça algo a Allah subhanahu wa ta'ala. O dua é aceito no mês de Ramadã, tanto durante o dia, durante a noite. Então, tenha práticas contínuas, mas que seja constante no mês de Ramadã. Na hora de suhur, acorda um pouco mais cedo, faça o seu tahajjud. E cuidado com a língua, cuidado com os ouvidos, cuidado
em insultar alguém, discutir com alguém. Então tente, inshallah, para que seja o melhor Ramadã possível. Quem realmente viver esse Ramadã, ele tem todo o direito de celebrar o Eid. O Eid é para aquele que está a viver o Ramadã, para que no dia de Eid ele possa realmente celebrar esses 30 dias de sacrifício e de muita inspiração. Amin ya Rabbal Alamin. Lembre daqueles que não têm nada para iftar. Você, minha irmã, no seu masjid, eu lembro quando eu era mais jovem, nos anos 80, as nossas mães sempre faziam um prato, mandavam para a mesquita. Não só, eu lembro, nos anos 87, 88, os vizinhos trocavam de prato, muçulmanos. Um mandava prato de badia, um mandava prato de doce, casa a casa, e mandava a criança, vai dar a tia isso. Isso já não há hoje em dia, é tudo sozinho, nafsi, nafsi. Hoje, subhanallah, a avareza é tanta entre nós que você não consegue mandar um prato. Manda para o teu vizinho não muslim. Coitado dele, vê, sabe que é o mês de Kir, é o mês da badia. O que você vai perder mandar 2 badias? Fez um caril um pouco, manda para o vizinho não muçulmano. Subhanallah, vai ser motivo de da'wa. O da'wa silencioso. Você está a chamar para a sua religião de uma forma silenciosa. Portanto, é o mês da bondade, é o mês da caridade, é o mês de ter um coração aberto. Nesse mês de Ramadã, faça isso, inshallah. Jazakumullahu khair mais uma vez. Que Allah aceita de mim, de quem falou, aceita da nossa equipe aqui de reprodução e aceita de todos aqueles que direta ou indiretamente têm apoiado para essas pequenas transmissões, não é? Vocês sabem, qualquer transmissão requer todo tipo de esforço. Requer esforço monetário, requer esforço físico, não é? Portanto, que Allah Ta'ala recompensa a todos que direto ou indiretamente têm apoiado. Vocês estão a ver o canal Al-Hidayah, que, mashallah, o irmão Ismail está à frente do canal. Ele tenta transmitir o Tarawih, tenta transmitir vários ensinamentos de vários ulama a nível nacional. Portanto, façam dua para ele, inshallah, que Allah Ta'ala conceda a ele o próprio transporte, inshallah. Às vezes ele tem que pegar o transporte público, correr de um masjid para outro, depois voltar para casa a altas horas da noite, não é fácil. Às vezes o equipamento, os computadores, as máquinas, por aí em diante. Alguns irmãos que têm patrocinado, wallahi, cada palavra, cada ensinamento que está sendo deixado, estão a gastar, estão a guardar no banco de Allah subhanahu wa ta'ala e irão encontrar após a sua morte. Muito jazakumullahu khair a todos. Até breve. Bom Ramadã. Vocês nem sabem convidar para iftar, são avarentos, hein? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك 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 إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك